paz do Senhor Jesus, povo de Deus, bom dia! Como é bom começar o dia na presença de Deus, lendo a sua palavra. Hoje eu quero ler com você mais um salmo. Desde já se inscreva aí no meu canal, compartilhe esse vídeo, dando um like também, vai me ajudar bastante aqui no YouTube, amém? É com muita alegria que eu quero ter você aqui comigo para mais uma meditação da palavra de Deus. Você que chegou agora, seja abençoado através da meditação, através da leitura da palavra de Deus e também logo após a oração, que é muito importante para o seu fortalecimento espiritual. Nós estamos aqui como uma família da fé para crescermos junto diariamente através da palavra de Deus e da oração. Sempre falo que é muito importante isso para a nossa caminhada espiritual. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 66, Cântico de Gratidão pelas Obras de Deus. Que salmo muito lindo, maravilhoso. Assim diz a Bíblia Sagrada. Celebrai com júbilo a Deus todas as terras. Cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, quão terrível és tu nas tuas obras, pelas grandezas do teu poder se submergirão a ti os teus inimigos. Toda a terra te adorará e te cantará louvores, eles cantarão o teu nome. Vinde, vede as obras de Deus, e terrível nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca e passaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei, povos, ao nosso Deus e fazei ouvir a voz do seu louvor. Ao que sustenta com a vida a nossa alma, e não consente que seja abalado nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como a fina prata, tu nos puseste na rede e afligiste nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar de abundância. Entrarei em tua casa com holocausto, pagar-te-eis os meus votos, os quais pronunciaram os meus lábios e falou a minha boca quando estava na angústia. Oferecer-te-ei holocaustos gordurosos com incensos de carneiro, oferecerei novilhos com cabrito. Vinde e ouvi, todos que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. A ti clamei com a minha boca e foi exaltado pela minha língua. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração e nem desviou de mim a sua misericórdia. Você pode dizer amém? Graças a Deus por esta palavra maravilhosa. Eu amo esse versículo número 1, que me faz me lembrar um corinho, um louvor muito antigo no Brasil, que eu cantava na escola dominical, nas igrejas, quando adolescente, penso eu, que fala: celebrai com júbilo a Deus todas as terras. E o versículo 2, cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Olha que fala: celebrai com júbilo ao Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Lembra desse corinho? Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Vamos celebrar. Hey, vamos celebrar. Oh. Meus irmãos, fez me dar saudade de cantar esse louvor agora. Eu acho que é mais ou menos isso. Tem muito tempo que eu não ouvi esse louvor, mas fez me lembrar o Salmo 66. Celebrai com júbilo ao Senhor
todos os moradores da terra, celebrai a Deus, todas as terras, cantai glória ao seu nome. Irmão, como é importante você celebrar, adorar a Deus, glorificar o seu nome. Ele é bom, ele é maravilhoso, é um salmo de gratidão pelas obras de Deus. O versículo 3 fala: quão terrível, dizia Deus, quão terrível está nas tuas mãos, és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Ou seja, e o versículo 4 fala: toda a terra te adorará e te cantará louvores, eles cantarão o teu nome. Você tem que entender que Deus é um Deus terrível, as obras de Deus é grande e é poderosa, todos irão submeter à grandeza e o poder de Deus. Seus inimigos serão destruídos, serão derrotados, porque a obra de Deus, o poder de Deus, ele é grande, ninguém pode comparar a Deus. Por isso que toda a terra tem que adorar e cantar louvores ao nome do Senhor Jesus. Por isso que o salmista ele fala muito sobre gratidão, sobre louvor a Deus. E ele continua falando desde o versículo 5 em diante, ele vai falando no versículo 6, ele fala uma comparação no tempo de Moisés, que ele fala: converteu o mar em terra seca e passaram o rio a pé. Ali nós alegramos nele, ele domina eternamente pelo seu poder, e os seus olhos estão sobre as nações, não se exalte os rebeldes. Ou seja, Faraó tentou se rebeliar contra Deus, Faraó tentou se orgulhar do seu exército, do seu palácio, do seu reino, até que Deus converteu o mar em terra seca, até que Deus mandou as pragas para o Egito, e assim Faraó teve que se humilhar e não mais se exaltar os seus rebeldes, porque somente Deus domina eternamente e os seus olhos estão sobre as nações. É isso que fala o versículo 6 e 7. O poder de Deus é tão grande que ele converteu o mar em terra seca, em milhões. Não estou falando de dezenas, nem de centenas, nem de milhares. Estou falando de milhões de pessoas que atravessou o mar vermelho em terra seca e nenhum hebreu morreu, nenhum servo de Deus, uma mulher, criança, irmão, morreu afogado, porque Deus ele domina, ele tem toda a autoridade. Mas muitas das vezes ele permite o que, pastor? A provação. É o que fala o versículo 10: pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como afina a prata. É muito doloroso quando Deus nos prova, como Deus provou Abraão com seu filho, pedindo para ele oferecer em holocausto, como Deus provou Jó na saúde, quando ele fica doente, na morte dos seus 10 filhos, quando ele perdeu tudo que tinha, os seus bens, quando ele perdeu sua família, perdeu seus amigos, perdeu tudo que ele tinha de bom. Ali foi provado, mas no final ele fala: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser frustrados, porque eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó foi provado no seu limite, mas no final ele agradece a Deus por todo o sofrimento, por toda a provação que ele passou, porque não era comparado o que ele teve de conhecimento íntimo com Deus, de poder ouvir a voz de Deus, porque antes ele não ouvia Deus, ele não escutava a voz de Deus, ele ouvia falar de Deus. Outra coisa, ele ia conversar com Deus, dialogar com Deus assim face a face, claro, praticamente como um amigo fala com outro amigo, como um casal que conversa. Assim estava a vida de Jó. Então sei que não é fácil, muitas dores e sofrimento que passamos, como o profeta Jeremias, que foi lançado dentro de uma caverna, dentro de uma cova, cheio de lama, ao ponto de quase morrer por causa da palavra de Deus, porque ele era um pregador e ele foi provado até o fim da sua vida, quando a própria cidade dele foi destruída, queimada a fogo, e ele teve que ver a destruição e profetizar que aquilo ia acontecer. Isso é ser provado por Deus, ser provado por Deus, como aqueles jovens
na fornalha ardente, como os discípulos, quando foram presos, como esteve, que foi até martirizado, morto, apedrejado por causa do seu testemunho de fé. Isso é provação, irmão. E muitas das vezes um cristão pode ser provado ao ponto de entregar sua própria vida na arena dos leões para ser morto, com a finalidade de glorificar a Deus. Nós iremos glorificar a Deus através da provação da nossa fé. Muitas das vezes com a própria vida, ou com o sofrimento, ou com dores, ou com muitas lutas nessa vida, como muitos lá do Rio Grande do Sul agora estão sofrendo sem as suas casas, sem os seus lares, sem os seus filhos, sem as suas esposas e maridos que morreram, partiram, ou que ficaram distantes um do outro devido à perca da enchente e da chuva. É algo muito triste. E outros perderam os seus animais. É muito dolorido você ver isso. Mas a Bíblia fala que muitas das vezes seremos provados por Deus, ou iremos passar por tribulação. No mundo tereis aflições, irmão. A vida, ela é cheia de muito altos e baixos. Há tempo de alegria e também há tempo de tristeza. Devemos glorificar Deus em qualquer circunstância. Mas eu quero continuar falando, para terminar, fala aqui do versículo 13, que é bonito: entrarei em tua casa com holocausto e pagar-te-ei os meus votos. Aqui o salmista fala que ele entrará na casa de Deus para glorificar o seu nome e pagar os seus votos. Eu já falei sobre isso, você pode ver no vídeo passado meu, nos vídeos anteriores sobre voto, é muito importante isso. E no final ele fala, 19 e 20, Deus me ouviu na verdade e atendeu a minha oração. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração e nem desviou de mim a sua misericórdia. É isso que iremos fazer agora, que eu quero fazer com você, juntamente com você, porque a Bíblia fala que Deus ouviu a minha voz, Deus atendeu a minha oração. Bendito seja o Senhor que não rejeita a nossa oração. Dobre o seu joelho agora e ore a Deus nesse momento. É momento de oração. Coloca a Deus o seu problema, a sua batalha, a sua luta, a sua dor, o seu choro diante dele, porque ele está aqui para te ouvir. E com certeza ele já ouviu a tua oração desde o início desse salmo. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, Senhor, e oro pela minha família. Oro pelos meus irmãos que estão aqui. Eu te peço a tua misericórdia e graça, porque muitos deles estão sofrendo, estão passando por luta, estão passando por prova em sua vida, Senhor. Eu espero, Pai, assim como o salmista, que ele, pelo menos no princípio, ele fala: celebrai com júbilo ao Senhor. Ele continua o versículo, Pai, lendo que Deus é bom, que Deus é maravilhoso e toda a terra tem que adorar o seu nome, porque tu és o poderoso, Pai. Quero celebrar sim, porque muitas bênçãos o Senhor tem feito na nossa vida, como o Senhor abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar. Muitas bênçãos o Senhor também já fez na minha vida, na vida dos meus irmãos e irmã que está aqui. A nossa vida não é só sofrimento, Pai, como aquele povo do Rio Grande do Sul. Hoje estão chorando porque perderam os seus lares, perderam as suas casas, perderam os seus bens, anos construindo, anos de trabalho. E de repente, do nada, ou por causa da chuva, tudo foi levado. Mas, Senhor, muitas das vezes a gente tem que lembrar que muitas bênçãos a gente tem recebido do Senhor também. O fato de muitos estarem vivos, isso é uma dádiva de Deus. O poder respirar, o poder andar, o poder enxergar, isso é bênção do Senhor. Porque os bens serão conquistados com o tempo, com saúde e trabalho. Mas a vida, Pai, a vida já não tem mais jeito. Por isso quero te agradecer pela vida, pelo ar que respiro, pelo agradecer e te louvar, porque o Senhor é bom. Ainda que sejamos provados duramente como o povo de Israel no passado, como os apóstolos também, quando pregavam o Evangelho, mas acima de tudo, em todo momento, em toda circunstância, tu estás conosco. Tua palavra diz que eu jamais te abandonarei, jamais te deixarei. Quando passarem pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos fogos, a chama não arderá em ti. Isso é uma promessa. Eu te agradeço. Mesmo na dor, ou na prova, ou na luta, ou na alegria, Deus está conosco todos os dias. Muito obrigado por isso, Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Que meus irmãos sejam abençoados com essa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te agradecemos. Amém. Você pode dizer amém, que Deus te abençoe com essa palavra. Compartilhe esse vídeo, comente e dê um like. Que Deus te abençoe, meu irmão. Fica na paz do Senhor Jesus. Um abraço. Deus te abençoe. Bom dia.